Hoje irei apresentar o desdobramento de resultados da TVNet com a utilização da técnica SciPoc. No planejamento estratégico, realizado com o apoio da consultoria, foram identificados os processos-chave para sua implementação, assim como também quais os desempenhos esperados para cada um desses processos. Somente para lembrar, o grupo chegou às seguintes conclusões. Para o processo prover conteúdo audiovisual e internet, o desempenho esperado é ter uma qualidade digital e de imagem em velocidade sem perdas multitelas. Esse prover envolve, na verdade, dois processos: o prover serviço, que é o momento da instalação, e transmitir dados e voz. O processo de desenvolver produtos tem que alcançar o desempenho de estabelecer padrões de programação com possibilidade de mix entre estes. O processo faturar tem que alcançar o desempenho de integrar os dois produtos e a diversidade dos planos numa única fatura sem erros. O processo de desenvolver campanhas tem que ter um desempenho de forma a alavancar as vendas. O processo atender e se relacionar tem que ter um desempenho a ponto de contribuir de fato para a satisfação e a fidelização do cliente. E o processo desenvolver a equipe tem que promover motivação e competência para lidar com as mudanças em curso. Após as definições de desempenho esperado para cada um dos processos críticos, a consultoria organizou reuniões de trabalho com cada uma das equipes envolvidas com os objetivos estabelecidos. Nessas reuniões, as equipes trabalharam no desdobramento de resultados, definição de indicadores e suas respectivas metas. Antes de apresentar o trabalho de cada equipe, vamos observar os processos envolvidos em cada objetivo de desempenho que foi definido. O objetivo de prover qualidade digital de som e imagem e velocidade sem perdas multitelas envolve diretamente os processos prover serviço e transmitir dados e voz. Ambos fazem parte do fluxo de valor de responsabilidade da diretoria de operações. O processo prover serviço se desdobra ainda em mais 3 processos, quais sejam divulgar, vender e instalar. E o processo transmitir dados e voz se desdobra em outros 2, instalar rede externa e processar a transmissão. É preciso definir resultados e indicadores para esses 5 processos, a fim de garantir o desempenho estabelecido para o negócio. Esses resultados podem ser impactados pelos resultados de alguns processos de interface, tais como atender o cliente, no call center, desenvolver plano de marketing e desenvolver campanha. A consultoria lembrou também que o desempenho esperado para o negócio é o norte que orienta o desdobramento de resultados e que também precisa ser medido. O grupo selecionou, então, os seguintes indicadores e metas para o processo de gestão da operação. São esses: 80% de satisfação por segmento de clientes com a qualidade do som da imagem e também com a velocidade da internet. Esta meta contribuirá para a meta corporativa de 80% de satisfação do cliente com a empresa. Crescer 40% no serviço de banda larga até dezembro de 2018. Esta é uma meta compartilhada entre a diretoria de operações e a diretoria de marketing. Redução de 80% da taxa atual de cancelamento da TV por assinatura. As 2 últimas metas já haviam sido definidas no planejamento estratégico, porém esses resultados somente serão possíveis se a primeira meta tiver sido alcançada. Na reunião de trabalho, participaram o diretor de operações, os gerentes de canal e o gerente comercial, que são responsáveis respectivamente pelos processos de divulgar e vender, os 2 gerentes de instalação regionais, que são responsáveis pela instalação, cada um na sua região, e também o gerente do transmitir dados e voz, que é, na verdade, da diretoria de tecnologia, mas que responde matricialmente para o diretor de operações. Além desses, participaram os responsáveis pelos processos de interface, o gerente de relacionamento, que é o responsável pelo call center, e também o gerente do desenvolvimento de campanhas. Essa equipe, com o apoio da consultoria, desenvolveu o SciPoc dos processos conforme a seguir. Processo de desenvolver campanhas. As campanhas a serem desenvolvidas precisam estar em conformidade com o plano de marketing e conseguir combos e promoções que estimulem os clientes. Dessa forma, poderá contribuir para as vendas a serem realizadas na gerência comercial, assim como também pelo atendimento. As metas definidas pelo grupo de trabalho foram pelo menos um combo para cada segmento de cliente, 2 campanhas por ano e 0 erro de campanha. Quanto ao processo divulgar,
O material, o conteúdo de divulgação deve ser adequado também para a utilização de mídias digitais. Dessa forma, esse processo também contribuirá para a venda ser realizada pela equipe comercial e também a do atendimento. As metas definidas pelo grupo de trabalho foram 70% de utilização de canais digitais e geração de leads de pelo menos 20% da base atual de clientes. Processo vender e também o atender quando este diz respeito à realização de uma venda. A venda do serviço precisa estar compatível com o plano de implantação dos cabos de fibra óticas, para não se comprometer aquilo que não se pode cumprir. As metas definidas pelo grupo de trabalho foram 0 cancelamento por venda mal feita e o total de vendas 100% conforme o plano de vendas. Processo instalar. Uma vez que a venda tenha sido bem feita, o processo de instalação deverá cumprir com a sua parte, garantindo a qualidade de canal e a potência de sinal, conforme proposta de valor da empresa. E também o atender, quando na realização de uma venda. As metas definidas pelo grupo de trabalho foram qualidade de canal 100% e a potência de sinal maior que 60%. Processo instalar rede. A entrega desse processo é a implantação dos cabos de fibra ótica conforme o plano. Como o planejamento de marketing e de vendas depende da definição de prazos do projeto de fibra ótica, essas metas de prazos não podem ser descumpridas. Caso contrário, pode provocar um efeito muito negativo nos resultados das vendas. A meta definida pelo grupo de trabalho foi 100% de conformidade com o prazo definido no projeto Cabos de Fibra Ótica. Processo desenvolver plano de marketing. Uma vez fechado o planejamento do projeto de cabos de fibra ótica, marketing precisa desenvolver o seu plano de forma totalmente alinhada com os locais e datas da implantação dos cabos de fibra ótica. Além disso, precisa ter efetividade para facilitar a geração de leads. As metas definidas pelo grupo de trabalho foram 0 erro de conformidade, ROI, que é Return of Investment, retorno sobre investimento, maior que 20%. Processo processar a transmissão. Se os cabos tiverem sido implantados e os requisitos da qualidade na instalação forem cumpridos, caberá ao processo de transmissão garantir uma conexão sem interrupção e garantir a qualidade da imagem do som e a internet de alta velocidade. As metas definidas pelo grupo de trabalho foram interrupção de sinal ou sinal deficiente menos de uma vez por mês. Velocidade da banda larga acima de 200 MB. Numa outra reunião de trabalho, foi tratado o desdobramento do ciclo da receita. O objetivo de integrar os dois produtos e a diversidade dos planos numa única fatura e sem erros envolve diretamente o processo faturar, que também faz parte da gestão da operação. O processo faturar se desdobra nos seguintes processos: medir, tarifar e emitir fatura. É preciso definir resultados e indicadores para esses processos a fim de garantir o desempenho estabelecido para o ciclo da receita. Esses resultados podem ser impactados pelas saídas de alguns processos de interfaces, tais como manter o cliente, processar e transmitir. Na verdade, o processo faturar também inclui o receber e o recuperar o crédito, mas os resultados desses dois processos não estão diretamente envolvidos com o alcance do desempenho que foi estabelecido. Da mesma forma, o processo atender o cliente e o processo desconectar o cliente, que é desligar por inadimplência, eles são interfaces do processo faturar, mas não estarão diretamente envolvidos com o objetivo que foi estabelecido. O desempenho do ciclo da receita também estará contribuindo para a meta corporativa de satisfação do cliente com a empresa e deverá ser medido pela taxa de 80% de satisfação com a conta integrada. Nesta reunião de trabalho, participaram o diretor de operações e o gerente de faturamento, além dos responsáveis pelos processos de interface, quais sejam o gerente do transmitir dados e voz e o gerente de relacionamento com o cliente, que é o responsável pelo call center da empresa. Essa equipe, com o apoio da consultoria, elaborou o SAIPOC dos processos conforme a seguir. Processo processar transmissão. Este processo também é responsável por preparar o banco de dados e terá que fazê-lo no prazo e com estratificação por cliente e não por produto. As metas definidas pelo grupo de trabalho foram preparar banco de dados 100% no prazo acordado, conforme a data do corte. Banco de dados 100% integrado por cliente. Processo medir e tarifar. Este processo é responsável pela extração das informações de consumo do banco de dados e terá que fazê-lo sem erros. A meta definida pelo grupo de trabalho foi
100% de conciliação, total a faturar versus volume de dados. Processo emitir fatura. Este processo é responsável pela geração das faturas e terá que fazê-lo nas datas de corte, incluindo todos os serviços e possíveis rateios por cliente. As metas definidas pelo grupo de trabalho foram 100% de conformidade no prazo definido e refaturamento menor do que 10%. Processo manter o cliente. Este processo é responsável por literalmente reter o cliente após a solicitação de cancelamento. Mas neste fluxo de valor em particular, o requisito de qualidade está relacionado à agilidade em informar acordos realizados no prazo e com estratificação por cliente e não por produto. As metas definidas pelo grupo de trabalho foram 100% no prazo em conformidade com a data do corte e 100% integrado por cliente. Mais um grupo de trabalho se formou para discutir o desempenho, estabelecer padrões de programação e um mix entre estes. Este é o resultado esperado para o processo de desenvolver produtos e serviços. O processo de desenvolver produtos e serviços se desdobra em comercializar canais, desenvolver programação e precificar. Esses processos produzem as entradas para o processo de desenvolver campanhas. O processo de desenvolver a programação requer também uma comunicação interna com outros processos tais como atender, vender e manter o cliente, justamente para colher informações úteis a respeito da experiência do cliente. Mas não há motivos para se definir requisitos de qualidade para o efeito de entradas e saídas entre esses processos. O desempenho do processo de desenvolver programação será mais um a contribuir com a taxa de 80% de satisfação do cliente com a empresa, e esse desempenho deverá ser medido pela taxa de 80% de satisfação com a programação e com o preço. Nesta reunião de trabalho, participaram o diretor de marketing e os gerentes de desenvolvimento de campanha, desenvolvimento de produtos e serviços, bem como os gerentes de canais e o gerente comercial da diretoria de operações. Essa equipe, com apoio da consultoria, desenvolveu o SIPOC dos processos conforme a seguir. Processo comercializar canais. Este processo é responsável por negociar e adquirir os canais e terá que fazê-lo de forma a baratear o custo, porém, zelando pela atratividade das programações. As metas definidas pelo grupo de trabalho foram mais de 100 canais até o final do ano e um mix de 40-60 entre canal aberto e canal por assinatura. Processo de desenvolver programação. Este processo é responsável por produzir programações adequadas a cada segmento, incluindo ofertas per-view, com o evento sendo exibido no horário escolhido no ato da compra e conteúdos gratuitos. A meta definida pelo grupo de trabalho foi oferecer pelo menos 3 padrões de programação e possibilitar ainda um mix entre estes. Processo precificar. Este processo é responsável por desenvolver uma tabela de preços adequada a cada segmento, aproveitando os canais abertos para custear as ofertas direcionadas à base de clientes. A meta definida pelo grupo de trabalho foi baratear em 30% a programação mais simples. Se o processo precificar chegar numa combinação de preços de forma a contribuir e favorecer as programações destinadas a um público de menor poder aquisitivo, estará contribuindo positivamente para a realização das campanhas. As metas do processo de desenvolver campanhas já foram mencionadas. A consultoria também convocou uma reunião para discutir o objetivo de contribuir para a satisfação e a fidelização do cliente, que é o desempenho esperado para o processo gerir o relacionamento com o cliente. O processo gerir o relacionamento com o cliente se desdobra em atender clientes e manter clientes, cujos respectivos resultados podem ser impactados pelas saídas de alguns processos de interface, tais como desenvolver programação, desenvolver campanha, manter rede externa e interna. Na verdade, o processo de gerir relacionamento com o cliente também inclui o desconectar, que é o processo de desligar clientes por inadimplência. O resultado deste processo não está diretamente envolvido com as metas dos processos em análise. O desempenho para o processo gerir relacionamento com o cliente também estará contribuindo para a meta de 80% de satisfação do cliente com a empresa, além de também contribuir para a manutenção e o crescimento da base de assinantes. Esse desempenho será medido pela taxa de 80% de satisfação com o atendimento. Nesta reunião de trabalho participaram
o diretor de relacionamento com clientes e o gerente de call center, além dos responsáveis pelos processos de interface, quais sejam o gerente comercial, o gerente de manutenção da rede, o gerente de programação e o gerente de campanha. Essa equipe, com o apoio da consultoria, elaborou o SAIPOC dos processos conforme seguir. Os processos de desenvolver programação e desenvolver campanhas precisam elaborar conteúdo em linguagem acessível aos operadores de call center da empresa, conforme prazo programado no plano de capacitação, e também manter o call center atualizado com relação às campanhas realizadas. O grupo de trabalho definiu a seguinte meta: plano de treinamento e capacitação interna executado antes do prazo de lançamento de qualquer campanha. O processo de atender o cliente precisa ser efetivo em resolver problemas dos clientes insatisfeitos, como também esclarecer dúvidas, favorecendo a fidelização e minimizando cancelamentos. O grupo de trabalho definiu a seguinte meta: taxa de 80% de problemas resolvidos com sucesso. O processo manter o cliente precisa reverter as solicitações de cancelamento, qualquer que seja o motivo. O grupo de trabalho definiu a seguinte meta: 70% de reversão das solicitações de cancelamento. O processo manter redes precisa zelar pela qualidade do serviço e o grupo definiu as seguintes metas: reduzir em 20% os problemas de congestionamento a cada mês e garantir 80% da velocidade contratada. Os processos de manter o cliente e atender o cliente precisam estar muito bem informados sobre qualquer problema que tenha ocorrido na rede. É claro que, quanto menos problema, menor o tráfego no call center e mais garantida será a satisfação do cliente com relação ao atendimento. A consultoria também convocou uma reunião para se discutir o objetivo de capacitar a equipe de colaboradores da TVNet, com o objetivo de promover motivação e competência para lidar com as mudanças em curso. O processo de gestão da qualidade se desdobra no processo de gerenciar a capacitação, cujo resultado é preparar as seguintes equipes: colaboradores da diretoria de tecnologia no processo processar a transmissão, equipe da diretoria de operações quanto a canais e técnicas para divulgar e vender, e os novos procedimentos na instalação do serviço no cliente, e também a equipe da diretoria de relacionamento quanto aos processos de atender e manter o cliente. A diretoria de marketing e de tecnologia também serão fornecedores internos de conhecimento a ser organizado e disseminado sob a forma de treinamentos. A gestão da qualidade também envolve os processos planejar, controlar e auditar a qualidade, que não estão envolvidos com relação ao objetivo em pauta no momento. Nesta reunião de trabalho participaram o diretor de gestão, o gerente comercial, o gerente do call center, o gerente de transmissão, o gerente de rede, o gerente de campanha e o gerente de programação. A meta de desenvolvimento de conteúdo já havia sido definida na reunião anterior, mas nesta reunião de trabalho foi incluído também o processo Gerir Rede como fornecedor interno de treinamento. Essa equipe, com o apoio da consultoria, elaborou o SAIPOC dos processos conforme a seguir. Os processos de desenvolver produtos e serviços, desenvolver campanhas e gerir rede serão responsáveis por desenvolver conteúdo para treinamento numa linguagem acessível conforme prazo programado. O grupo de trabalho definiu a seguinte meta: elaborar conteúdo e fornecer treinamento interno 100% dentro do prazo. O processo gerenciar a capacitação é responsável por organizar emendas, datas, locais e responsáveis por transmitir e por receber conteúdo conforme o mapa de competência a ser desenvolvido e em conformidade com os lançamentos de novos produtos e serviços ou campanhas. O grupo de trabalho definiu as seguintes metas: executar 100% do plano de capacitação em 6 meses. Conseguir uma média de avaliação de todos os treinamentos juntos acima de 8. Os processos transmitir dados e voz, gerir relacionamento com clientes e prover serviço são responsáveis por participar dos treinamentos de forma comprometida. O grupo de trabalho definiu a seguinte meta: taxa de comparecimento igual a 100%. As metas estabelecidas neste grupo de trabalho foram atribuídos não só aos gerentes que estão envolvidos, mas também a seus diretores. Ressalto aqui que a TVNet é apenas uma empresa fictícia, e essa definição de indicadores e metas é apenas para efeito didático. Na próxima aula, abordarei como será feito o processo de medição na TVNet. Até lá!